Números, capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: fica aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: construí 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer, e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste, e ele me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. A segunda profecia de Balaão. Aí Balaque disse a Balaão: venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Ali construiu 7 altares, e em cima de cada altar ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui perto da sua oferta queimada, e eu irei até ali para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer, e o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito, e Balaão fez esta profecia: venha, Balaque, filho de Zippor, e escute o que vou dizer. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar. Ele a abençoou e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles, e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito, ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu: eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? A terceira profecia de Balaão. Então Balaque disse a Balaão: venha comigo, que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e me prepare 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Salmo 64. Pedido de proteção contra inimigos. Salmo de Davi, ao regente do coro. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará suas flechas contra eles e, de repente, ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça, caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo. Pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Salmo 65. Gratidão pelas colheitas. Salmo de Davi, canção ao regente do coro. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados.
As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas, a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Isaías, capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. Esta é a mensagem a respeito da Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Em cima de um monte pelado, levantem a bandeira de guerra. Deem ordem para os inimigos atacarem e levantem a mão como sinal para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. O Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes que se alegram com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. Ouve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando. Soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. As tropas vêm da Pérsia, um país distante, vêm lá do fim do mundo. Na sua ira, o Senhor vai usá-las para destruir a Babilônia inteira. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros, cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer, o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados, as suas casas serão assaltadas e as suas mulheres violentadas. Contra os babilônios vou atiçar os medos, um povo que não faz caso de prata nem de ouro. Com as suas flechas eles matarão jovens, matarão crianças e bebês, sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra, quando eu as destruir. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará suas ovelhas para pastarem lá. Os animais do deserto viverão na cidade e as casas ficarão cheias de corujas. Avestruzes morarão ali e as cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Nas torres e nos palácios uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilônia. Os seus dias já estão contados. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Saudação. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Esperança no meio das provações. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos.
Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Uma vida santa. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês.